Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora também aqui na TV Com, canal 36 da NET. Notícia na tarde começou às 2 horas na CBN Diário. Seguimos na CBN desde já também na parceria da TV Com. Deu uma fechada no tempo, né? Tá mais nublado agora, 20 graus, a temperatura 4 para as 3. Notícia na tarde que está na companhia do Dr. Vânio Cardoso Lisboa, que é médico ginecologista, que está assumindo hoje aí a presidência do SIMESC, sindicato importante, sindicato dos médicos no estado de Santa Catarina. Doutor Vânio, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Renato. Obrigado aos ouvintes, ao pessoal que está assistindo aí pela TV Com. Tudo bem. Estamos realmente assumindo a presidência do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina e com um grande desafio pela frente, né? Com certeza. Sem dúvida, né? Essa área da saúde sempre é uma área bem vulnerável, né? Uma área que tem uma atenção 24 horas, né? Da sociedade também. Doutor Vânio, eu queria, antes de falarmos aí do sindicato, da ação do sindicato, aproveitar aí a presença do senhor como médico ginecologista. Os Estados Unidos aprovaram essa semana aí a pílula, o Viagra feminino, é isso, né? Que pílula é essa aí? Realmente foi aprovado pela FDA a utilização de um medicamento que diria que não tem nada a ver com Viagra, completamente diferente, mecanismo de ação, né? O Viagra foi idealizado para ser usado em homens, né? Aumentando a circulação do sangue nos órgãos genitais masculinos, o que mantém, no caso, uma ereção com qualidade daquelas pessoas que até certo ponto não teria essa condição, o que melhorou de vida para muita gente e foi uma pílula espetacular, um medicamento espetacular. E esse medicamento das mulheres? Não, esse medicamento das mulheres atua diferente, ele atua no cérebro da mulher, né, aumentando o desejo sexual, ativando áreas que são responsáveis nesse fator aí. Agora, é um medicamento que está sendo usado lá. Eu não tenho experiência desse medicamento aqui. Alguns colegas já utilizaram de forma experimental e dizem que realmente funciona. Agora, funciona da seguinte maneira. Por exemplo, foi feito um estudo em que analisaram um grupo determinado de mulheres e divididas em 3 grupos. Um usou o medicamento, um usou placebo e outra não usou nada. E compararam aí como é que ficou o desejo dessas mulheres. E aí esse medicamento, ele dobra a quantidade de desejos em relação àquele grupo que não usou nada. E ele é um pouco mais do que aquele grupo de mulheres que usou o placebo. A gente acha que tem uma luz no fim do túnel aí, novas pesquisas vão ser feitas. Agora, interessante como existe o efeito placebo, né? Tem também. Quer dizer, o pré-condicionamento, mesmo não tomando nada, mesmo sendo farinha aquilo ali, ou seja o que for, o pré-condicionamento acaba trazendo um efeito positivo, no caso. Positivo. Né? Coisa interessante isso, né? Muito bem. Bom, doutor, o seguinte, onde é que está o grande desafio na condução do Sindicato dos Médicos? Nós começamos a falar de algo que há muito a gente já vem dizendo, já vem batendo, que é a questão da gestão, né, e do financiamento para a saúde. Não tem gestor que consiga fazer milagre se não tiver dinheiro. Então, tem que ter gestão? Tem que ter sim. Tem que saber aplicar o recurso que tem, mas tem que ter recurso. E hoje, para a saúde, nós não temos todo o recurso que seria necessário. Isso vai impactar em uma porção de sem dúvida. E ainda quando falha a gestão, aí fica pior ainda, né? Essa semana, eu já falei bastante sobre isso, mas queria ouvi-lo aqui sobre esse tema. Conversei com um colega do senhor, Dr. Ciro Sonsini, essa semana aqui. O secretário estadual da Saúde, João Paulo Kleinman, trouxe a informação de que a taxa média de ocupação dos leitos do SUS em Santa Catarina é de 35%. Eu fiquei bem surpreso, né, com esse dado. Né? Então nós temos uma ociosidade de 65%. Como é que o senhor recebe esse tipo de informação? Não, sem grande novidade. Isso aí não é estranho para nós. Então o senhor vai comentar isso daqui a pouco, depois do repórter CBN. Bom, aqui conosco está o Dr. Vânio Cardoso Lisboa, que está assumindo a presidência do SIMESC, o Sindicato dos Médicos em Santa Catarina. O senhor estava explicando para a gente aqui antes do repórter CBN, presidente, o porquê dessa
Ocupação média, que para mim surpreende, e para o senhor não, né? Para o senhor, eu especialista do assunto, eu sou leigo, 35% de ocupação dos leitos do SUS é aqui em Santa Catarina. Renato, ouvintes, exatamente. Se você pegar os hospitais que são de menor porte, com complexidade menor, eles vão ter os leitos, alguns basicamente com pouca ocupação. Por quê? Os procedimentos são menores e são mais rápidos. Segundo, eles não têm a estrutura necessária para atender paciente de alto risco. Eu vou trazer uma comparação, só para efeito de comparação, tá, Renato, por favor, entenda isso. Imagina se você está com um jogo do Avaí, um Avaí e um outro time grande, né? E se você quer ir de carro para Ressacada e vai querer estacionar na Ressacada, você vai ter dificuldade se chegar tarde. Agora, o que é que tu acha de, em vez de estacionar no estado da Ressacada, ir lá estacionar no estado do Figueirense? Vai ter vaga? Vai. Vai te adiantar alguma coisa? Não. Por quê? Porque o que tu precisa fazer está acontecendo em outro local. Então, para aqueles pacientes que necessitam de um hospital de porte, de um hospital com todo o suporte técnico necessário para uma cirurgia de complexidade média ou alta complexidade, ele vai ter que procurar um hospital grande. E esses hospitais que estão impactados, né? Vocês já conversaram bastante sobre isso, eu cheguei a acompanhar algumas entrevistas e realmente nós temos que partir para um outro tipo de conduta. Nós temos que entender o que é que está acontecendo. O secretário tem razão, ele tem que saber onde é que está a fila, do que é a fila e começar a direcionar os hospitais. Agora, convenhamos que surpreende, né? Surpreende o fato de que o Estado não conhece essa fila, está começando a ter conhecimento agora e vai criar um software. Pô, a gente está no século XXI, o Estado não sabe onde é que está a fila, onde é que tem demanda, onde é que tem oferta maior. Os pacientes, eles se queixam para a gente que deixaram o nome no postinho da prefeitura, fazem 2 anos para fazer um exame, ou fazem 3 anos para fazer uma cirurgia e até agora não foram chamados. Quer dizer, o postinho não conversa com o hospital? Eu não sei, eu acho que não. Claro. Doutor, é o seguinte, e essa questão da judicialização da medicina? O cidadão que provoca o judiciário em busca de um direito. Ele provoca o judiciário porque muitas vezes vai em busca ou de um medicamento caríssimo, sofisticado, enfim, que não tem eficácia comprovada, ou por questões banais que o Estado não consegue resolver, como uma consulta com um especialista, a realização de um exame, até por uma internação em UTI, a realização de uma cirurgia. A ideia da criação das câmaras técnicas. A ACM criou uma câmara técnica, o problema é quem é que paga essa câmara, né? Exatamente. A Câmara Técnica, para ter isenção, ela tem que ser paga pelo Judiciário, ela não pode ser paga pelo Estado. O cidadão que está entrando contra o Estado não pode ter como um órgão que vai assessorar o juiz para dar a decisão do juiz, um órgão que seja financiado, ou uma Câmara que seja financiada pelo próprio Estado, que é o polo passivo da ação. O senhor acha que, mesmo contra o Estado contratando médicos, enfim, para fazer a perícia, no caso, a análise e o subsídio ao magistrado, o senhor acha que ele não vai ter a independência? Eu acho que quem tem que responder são os advogados, né? Eles não vão aceitar esse tipo de situação. O advogado quer que quem está dando o laudo pericial naquela situação seja uma pessoa isenta, que não tenha sido... Pois é, esse é um investimento público, né? De altíssima relevância, no caso, se nós tivéssemos uma Câmara Técnica independente, como o senhor diz. Bom, o judiciário não me lembro de ter se manifestado positivamente nesse aspecto, né? Não, nós vamos bancar. Seria uma entrega para a sociedade, sem dúvida alguma, né? Do judiciário, porque é um órgão independente, enfim, seria o ideal, né? Nós já tivemos conversando com o judiciário a esse respeito e no momento eles alegam que não tem recurso, não tem verba para poder financiar essa Câmara Técnica, e vou lhe dizer que também assim não sairia tão caro assim. Quanto que sairia? Olha, Renato, eu coloco em função aquilo que o Estado paga para o médico, não seria muito mais do que isso, e você sabe perfeitamente que o Estado não paga grande Agora, a economia para os cofres públicos, com esse tipo de ação, porque parece que você está jogando contra o contribuinte, contra o paciente. Não. Se você reduz, no caso daquela ação ali de R$1 milhão, que foi citado agora há pouco aqui pelo procurador, com R$1 milhão, você pode contratar agentes de saúde, fazer planos de vacinação, enfim. Você atende muito mais gente com R$1 milhão. Tem que pensar no bem-estar da maior parte de pessoas, né? Mas aí você vai na Constituição e diz que o SUS é integral e universal, ou seja, tudo e para todos. A gente não consegue nem oferecer tudo
e nem atender a todos. Essa aí é a realidade do nosso país, né? Nós precisamos, como eu falei no começo, de mais verba para a saúde. Tá, mas doutor, então só voltando aqui então, a ACM criou uma Câmara Técnica. Sim. Mas aí então falta quem vai financiar. Quem vai financiar. Pois é. E aí estamos aí com o Estado com essa intenção de criar sua própria Câmara, mas o senhor questiona aí a questão da autonomia dos médicos. A isenção da Câmara Técnica. A isenção, né? Muito bem. Tá. Como é que estão os hospitais públicos? Os hospitais públicos no estado de Santa Catarina, eu te diria que estão bons. Não é aquilo, não é o ideal ainda, não é aquilo que nós todos desejamos, mas estão bons. O estado tem se esforçado para manter os hospitais em funcionamento, equipamentos, material. E no momento nós estamos passando uma fase relativamente boa, né? Muito bom, isso é muito bom, essa informação que o senhor está me trazendo aqui. Mas a questão das filas, fila nos corredores, superlotação nas emergências, isso ainda existe? Existe, isso ainda existe. E como resolver isso aí? Tem que ter resolutividade, né? Tem que vocacionar os hospitais. Estão abrindo agora um hospital em Biguaçu, vai fazer cirurgia ortopédica, ótimo. O Hospital Florianópolis fazendo ortopedia eletiva, ótimo. Isso desafoga o hospital regional, que é um hospital de maior porte, e para situações mais complexas. Uhum. Pois é, o Hospital de Biguaçu, ele vai começar aos pouquinhos, né? Sim. Essas cirurgias aí já mais a médio prazo e tal, né? Não, eu tenho a impressão que até fim do ano eles já vão estar operando, espera-se, né? Outra situação que a gente não pode deixar de falar, o Hospital de Santa Amaro, um belíssimo de um hospital, também pode entrar nesse pacote. Pois é, mas os hospitais, esses hospitais aí que são filantrópicos, Santas Casas, enfim, o que a gente escuta é que estão extremamente endividados, né? A questão da tabela SUS, e que estão fechando as portas, ou com risco de fechar as portas, fechar leitos, enfim, pela dívida, né? Bom, Renato, isso aí é a realidade. Voltamos novamente à questão do financiamento da saúde. O SUS hoje paga para o médico R$10 por uma consulta. R$10? R$10. Complica mesmo, né? Aí, claro que não justifica, mas aí antigamente a gente falava muito, né, da humanização no atendimento, né? O médico tocava no paciente. Claro que não justifica, mas hoje o paciente reclama que o médico nem tocou em mim. Mas não justifica, por R$10, tu queres que eu faça uma consulta completa? Quero, eu sou pagador de imposto, mas enfim. Mas o paciente tem toda a razão, ele está no direito de exigir. Claro. Renato, nós somos no tempo que quando a gente saía de uma partida de futebol e tinha um trauma no joelho, procurava o médico examinava, quando muito fazia um raio-x. E medicava. Hoje não, hoje se tem um trauma no joelho, tu vai querer o quê? Uma ressonância magnética. E isso é muito mais caro, é 10 vezes mais caro do que a consulta só e o raio-x. Hoje o cidadão vai numa consulta médica, se o médico não solicita um exame, o cara sai decepcionado, né? Exatamente. E até que o paciente tem que procurar mesmo aquilo que é melhor para a sua saúde, né? Claro, claro. Bom, doutor Vânio Cardoso Lisboa, presidente do CIMESC, que está tomando posse hoje. Sucesso nesse desafio. Obrigado pela sua atenção. Amanhã posse, né? Mas já está no exercício da função, né? Sim. A senhora é da mesma... É por aclamação? Negativo, eleição. Teve eleição. Processo eleitoral. Chapa única ou... Dessa vez foi chapa única. Muito bem. Grande abraço para o doutor Ciro, que conversou conosco ontem aqui também. Obrigado pela sua atenção. Obrigado, Renato. O doutor Ciro vai continuar com a gente no sindicato, que nos dá uma grande alegria e satisfação dada a experiência que ele tem nessa área. Obrigado pela sua atenção. Este é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário.